Um dos assuntos desta terça-feira, dos assuntos que vão e vêm. Aqueles que você fala, poxa, será que já virou a página? Aí ela volta, você olha ali atrás, a vacina do Coronavac. Porque ontem à noite, num comunicado emitido pela Anvisa, houve o anúncio de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está suspendendo os testes com a vacina Coronavac. Segundo a Anvisa, a interrupção se deu após um evento adverso grave em um dos voluntários que participam dos testes no Brasil. Alguns dados e algumas perguntas que ficam a respeito disso. Primeiro dado, são 10 mil pessoas que estão sendo testadas pelo consórcio montado pelo governo de São Paulo, junto com o laboratório chinês, para o desenvolvimento da Coronavac no Brasil. Em São Paulo, pelo Instituto Butantan. Aliás, ontem houve o anúncio oficial do governo do estado de São Paulo de que 120 mil doses já estariam prontinhas para serem aplicadas assim que houver a conclusão dos testes com a Coronavac e a liberação da Anvisa. E também a inauguração de mais um espaço da fábrica que vai produzir esse medicamento no Brasil. A ideia é que ele já esteja pronto para quando houver a liberação, ele possa chegar primeiramente a quem trabalha na área da saúde. Isso tudo, por enquanto, é fato. Outro fato, essa morte ocorreu no dia 30 de outubro, ou seja, já há 10 dias da data do anúncio da suspensão dos testes. Algumas perguntas que ficam a respeito disso. A primeira delas é: há algum componente político? O ouvinte vai falar, ai, como você é ingênua, Thaís! Mas há algum componente político envolvendo o governo do estado de São Paulo nessa ânsia da Coronavac? E há algum componente político envolvendo a Anvisa na decisão de suspender a vacina? Gente, de verdade, eu espero que não. É claro, é a esperança que a gente tem que ter, é essa luta que a gente tem que ter aqui, cobrando para que haja seriedade e grandeza numa hora como essas. A gente está falando de vacina, não é disputa por voto na eleição, que às vezes permite algum outro tipo ali de abordagem. Vacina é vida. Então há essa dúvida, porque isso já existiu antes. Quantos bate-bocas já aconteceram em público entre João Dória e Jair Bolsonaro? Então, fazer essa pergunta aqui é quase que uma obrigação nossa, não é? A gente não pode desconhecer os fatos que antecederam esse caso. Um outro fato que também acontece é, sempre que há uma suspeita envolvendo testes voluntários de uma vacina, ela tem que ser interrompida. Isso é um protocolo internacional. Isso já aconteceu com outras vacinas. Nosso ouvinte se lembra, por exemplo, da vacina de Oxford, que estava sendo testada, houve um óbito no Brasil, ela foi interrompida, verificou-se que esse óbito ocorreu envolvendo um voluntário que havia sido injetado com placebo e não com a vacina em teste, e aí a vida seguiu adiante. É assim que funciona e é assim que tem que ser. Então não há nenhuma anormalidade na interrupção. A pergunta 1 é se há alguma dúvida política. A pergunta 2 é por que o governo do estado de São Paulo ficou sabendo pela imprensa se isso de fato aconteceu dessa forma, como dizem as autoridades do governo do estado de São Paulo, a respeito dessa suspensão. Não deveria ser dessa forma. Isso deveria ser informado de algum outro jeito. A terceira questão que fica aqui é a seguinte: a Anvisa é a agência que garante a segurança de todos os medicamentos que são fabricados e vendidos no Brasil. Me parece que até agora tem funcionado bem, até porque é uma agência que sofre todo tipo de pressão, especialmente de laboratórios. É uma agência que tem que ter independência para funcionar. Em entrevista recente aqui à Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes com José Luiz da Atena, o presidente da Anvisa falou o seguinte: eu fui sim nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não aceito interferência política na agência que eu tenho que gerir. Foi essa declaração, ele foi absolutamente claro na entrevista, rechaçando qualquer tipo de possibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Não dá para dar um jeitinho. Não, aqui não, disse o presidente da Anvisa. A Anvisa é um corpo amplo, não é só o presidente. Ela é formada por dezenas, centenas de pessoas qualificadas para analisar o que acontece. Então, para você combinar alguma coisa, você tem que combinar com muita gente. Como é que se mantém um segredo como esse? É mais uma pergunta que eu deixo aqui para a gente fazer o nosso ouvinte refletir a respeito do que acontece. E já dou aqui
o bom dia, as boas-vindas ao Cláudio Humberto, a Mariana, o Pedro Campos, todos os dias conosco no Jornal Gente. O que você conta pra gente direto de Brasília, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Mariana. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Olha, é uma sucessão de trapalhadas, mas eu acho que as suas suspeitas procedem. Eu acho que isso foi muito contaminado pelo processo eleitoral que estamos vivendo neste momento em todo o Brasil. E ficam ali aquela coisa que foi consagrada pelo embaixador Recupero, né? O Rubens Recupero, quando foi ministro do governo Itamar Franco. O que é ruim a gente esconde, né? O que é bom a gente divulga. Foi exatamente isso que ele disse naquela ocasião. Não disse nenhuma novidade, porque essa é a prática, digamos assim, dos governantes de uma maneira geral. O que foi estranho nesse caso da vacina, da vacina chinesa, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, é que a Anvisa foi comunicada do falecimento no dia 29 de outubro. Comunicada a Anvisa. É preciso até verificar a data exata do falecimento, né? Por que foi que por que o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, não fizeram uma comunicação pública desse evento grave, né? Essa ocorrência desse tipo é da iniciativa dos próprios órgãos, né? Dos próprios laboratórios, institutos que desenvolvem pesquisa, eles próprios tomam a iniciativa de divulgar a ocorrência e suspender os procedimentos, os testes clínicos, etc. Além do caso do falecimento aqui no Brasil de um voluntário, no caso da vacina de Oxford, essa vacina já tinha sido também, já tinha tido o seu processo, enfim, os seus estudos clínicos interrompidos por uma outra ocorrência envolvendo um paciente, acho que do Reino Unido, que adoeceu e desenvolveu uma doença estranha e foram verificar se aquilo tinha a ver com a vacina. Não tinha a ver com a vacina, os estudos clínicos foram retomados, tanto quanto no caso daquele que faleceu no Rio de Janeiro, aquele médico que faleceu no Rio de Janeiro. Por que o experiente Instituto Butantan não comunicou de uma coisa tão grave quanto essa ao distinto público, né, ao qual se destina a vacina? Eu achei isso muito estranho. A gente espera que esse tipo de atitude não tenha a ver com os interesses eleitorais vigentes, né, para não pegar mal para a candidatura apoiada pelo atual governo do estado de São Paulo. De outro modo, a gente assistiu esses dias, tem assistido também esses dias, uma polêmica absolutamente inusitada, que é o fato de os dados sobre a evolução ou a involução da Covid-19 em São Paulo e mais 3 estados não estarem sendo divulgados. E aí o governo de São Paulo, que é quem tem os dados, culpa o Ministério da Saúde. Ora, por que é que não divulga os dados, né? Será que os dados estão chegando de fato ao Ministério da Saúde? O que é que está acontecendo, né? É tudo assim muito estranho e tudo com um certo odor eleitoral, né? Envolvendo toda essa questão. A Anvisa, outro aspecto que eu gostaria de informar, é que a Anvisa comunica as suas decisões através do seu site, né? Da sua página na internet. É assim que ela torna oficial as suas decisões. Não há uma iniciativa, como é que eu diria, política da Anvisa de avisar os eventuais interessados, sejam laboratórios, sejam governos estaduais, sejam governos municipais ou mesmo o governo federal, avisar das suas decisões por meio de ofício, de telefonemas. Não, isso, qualquer decisão da Anvisa, isso faz parte inclusive da sua atitude e até do seu protocolo como órgão de Estado e não de governo, de comunicar oficialmente para conhecimento, porque são informações públicas, comunicar suas decisões através do seu site na internet. Foi assim que foi feito ontem, por volta das 21h30, mais ou menos, a Anvisa divulgou essa informação. Portanto, alegar que o governo, quando disse que ficou sabendo pelos jornais, se o governo frequentasse o site da Anvisa, certamente teria tomado conhecimento ao mesmo tempo em que os jornalistas que o fazem tomaram. Olha, é uma questão de cortesia até avisar, né? Eu posso publicar as minhas coisas nas minhas redes sociais e alimentar o meu site, o meu Twitter, o meu Facebook
E depois alguém me dizer, a Thaís reclamar que eu não vim trabalhar e eu dizer, ué, mas você não viu, Thaís, que eu publiquei que estaria viajando? Acho que eu vou adotar, Thaís, essa regra. Nem porque pense. não custa, não vai além da cortesia, né? Agora, no mundo, outras vacinas já tiveram sim o desenvolvimento suspenso. É a regra, é o correto, é o protocolo. Mas eu acho que o que aconteceu com o Butantan, especificamente nesse caso, foi algo um pouco mais grave. A maneira como foi feita até insinua ou leva a crer que a credibilidade do trabalho fica afetado. É a isso que a gente tem que combater até. Porque a Anvisa é uma agência e deve se comportar como um órgão de governo. Agora, as indicações são, sim, políticas. Resta saber se as pessoas indicadas vão se comportar participando dessa política. De qualquer maneira, foi suspenso aquele protocolo assinado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Aquele protocolo que gerou toda essa discussão inicial para a compra dos 46 milhões de doses da Coronavac, que chegou a ser anunciado pelo governo de São Paulo. O ministro da Saúde disse que o Ministério compraria as doses, o presidente disse que não ia comprar de jeito nenhum. Então, quando começa errado, quando a comunicação já começa na base do vou fazer, não vou fazer, quando a Thaís precisa pedir serenidade e grandeza, porque afinal nós estamos falando de um assunto de saúde pública no meio de uma pandemia. Quando a gente precisa pedir coisas que são básicas ou que deveriam ser básicas para as pessoas que comandam, que lideram, que decidem, aí o mundo tá perdido mesmo. Aí o mundo tá perdido. Olha, que acabe em barranco, porque hoje eu tô cansada. Ontem fui dormir muito tarde, programa até a meia-noite. Que acabe em barranco, para eu ficar descansando. Porque assim não dá. Assim não dá. Eu acredito no uso político da agência, sim, e não só da Anvisa. Tem uso político de tudo, uso político de... Enfim. Hoje eu tô de mau humor, gente. Vocês me parem aqui, me mandem ficar quieto. Pedro Campos, sua vez de falar. Só uma observação, viu, Mariana? Oi, Cláudio, diga. Só uma observação. A Anvisa não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, né? O presidente nomeia os diretores da Anvisa como nomeia os ministros do Supremo. E, no entanto, o Supremo não é um órgão do governo, é um órgão de Estado, né? Aliás, é até um poder independente. O presidente nomeia os ministros dos tribunais superiores. Os tribunais superiores não são órgãos de governo. Então, assim, a Anvisa é um órgão de Estado. Os seus diretores têm mandato, uma vez nomeados, e ninguém pode tirá-los, a não ser o Senado Federal, num processo que é complicadíssimo, tanto assim que nunca ocorreu, né? Enfim, é só para dizer que estão na Anvisa alguns dos servidores públicos mais notáveis, né? São pessoas sérias que submeteram a um concurso público dificílimo. E que é o mínimo que se espera, né, Cláudio? Essa coisa técnica mesmo, técnica e pronto. Essas pessoas não se sujeitariam a qualquer conveniência partidária, política, né? E que se trata de protocolo, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Para mim, assim, é mais preocupante do que a Anvisa ter feito a comunicação da sua decisão, como tem feito ao longo de toda a sua existência, através do seu site. É assim que funciona, é assim que as decisões são informadas. Para mim, muito mais estranha a atitude do governo de São Paulo de uma morte de um voluntário ocorrida em 29 de outubro, a gente só tomar conhecimento ontem, né, no dia 9 estamos falando de que 12, 13 dias depois, porque em razão da decisão da Anvisa, quer dizer, não ter feito o Butantan, o governo de São Paulo não ter feito essa comunicação como tem feito, né, os demais laboratórios que se deparam com ocorrências do gênero, foi, para mim,
muito estranho e tomara que isso não tenha a ver com o interesse eleitoral. E vai continuar, viu, Cláudio? Vai continuar porque hoje tem coletiva, hoje o Dimas Covas vai falar, o governador João Dória vai falar, isso vai continuar, eles vão continuar jogando uma culpa no outro, governo federal e o governo do estado de São Paulo, usando a vacina como argumento, usando a pandemia como cenário, mas vai continuar essa briga e a gente vai ser obrigado a discutir sobre ela.